Olá! No vídeo de hoje eu te mostro todos os pontos importantes para você analisar no caso de pedido de demissão e também quais os cálculos que você precisará fazer para este tipo de término de um contrato de trabalho. Então fique comigo até o final para descobrir tudo o que você precisa sobre este tema. Bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você não me conhece, meu nome é Vanessa Silva. Se você ainda não é inscrito, vou te convidar para se inscrever. É só clicar aqui no se inscreva e também o meu Instagram é @Foca no Departamento Pessoal. O link está aqui na descrição desta aula e lá tem muito conteúdo para você. O assunto de hoje é pedido de demissão. Quando falamos de rescisões contratuais, no departamento pessoal, é muito comum quem está começando ter várias dúvidas sobre este tema, mas hoje eu vou trazer aqui para você tudo que você precisa analisar considerando um pedido de demissão e quais os cálculos você precisará fazer para este tipo de término de um contrato de trabalho. Começando aqui, então, pelos tipos que nós temos de término de contrato de trabalho. Considerando que a rescisão contratual, chamamos assim, pode ser uma decisão unilateral ou bilateral. Isso significa o quê? Uma decisão unilateral é uma decisão de uma pessoa daquele vínculo, ou seja, ou do empregador ou do empregado. Então, a decisão unilateral é de uma das partes. A bilateral é quando ocorre as duas partes chegam num acordo e querem terminar aquela prestação de serviços. Nós temos para términos de contrato unilaterais, um exemplo seria o pedido de demissão ou a dispensa sem justa causa partindo do empregador. Note que quando temos um pedido de demissão, a decisão de terminar o contrato de trabalho partiu do empregado. Diferente de quando temos a dispensa sem justa causa partindo do empregador. Por quê? Porque a decisão de terminar com o contrato de trabalho é do empregador. E aqui temos também a bilateral, que seria uma rescisão por acordo, que foi uma modalidade ali trazida pela reforma trabalhista de 2017. Você pode estar se perguntando: há necessidade de ter um motivo para se terminar um vínculo de emprego ou há necessidade de ter um motivo para o empregado pedir demissão? A resposta é não. O empregado ou o empregador é livre para terminar o contrato de trabalho. O empregador tem que observar, claro, algumas especificações, como por exemplo, se o empregado tem estabilidade, mas pensando aqui no pedido de demissão, o empregado ele é livre para colocar fim ao seu contrato de trabalho quando quiser. Então não temos uma regra na legislação vigente falando que há necessidade de um motivo para o pedido de demissão. O empregado pode chegar no empregador, solicitar o seu término de contrato, fazer esse pedido de demissão e o empregador não pode se opor à decisão deste empregado, ok? Porque quem assume os riscos da atividade é o empregador. Mas iremos observar aqui vários pontos com relação a esse pedido de demissão e também com relação ao aviso prévio indenizado e trabalhado, ok? Então fique comigo até o final para chegarmos lá nos finalmente e entendermos quais os cálculos você precisa fazer para a sua rescisão contratual, considerando um pedido de demissão. Vamos agora entender um ponto-chave. O que você precisará analisar nesse tipo de rescisão contratual, que seria o pedido de demissão que parte do empregado. Então, aqui o primeiro item que você precisará se atentar é a formalização do pedido. Por quê? O empregado, ele vai formalizar o pedido por escrito, certo? Não aceite uma formalização verbal, porque se é um pedido de demissão, nós não teremos alguns direitos que o empregado teria se fosse uma rescisão partindo do empregador. Então é muito importante que a formalização desse pedido de demissão seja feita de próprio punho, que o empregado pegue lá uma caneta, um papel e escreva que irá
solicitar a rescisão contratual ou venho por meio deste fazer o pedido de demissão desta empresa na data X. Escreve do jeito dele, certo? Mas tem que deixar claro que é um pedido de demissão e se irá cumprir aviso ou não. Isso vai influenciar sim nos nossos cálculos e se o empregado não cumprir aviso, teremos o desconto do aviso. Então é muito importante que esteja especificado nesse pedido de demissão a data que o empregado está pedindo demissão, especificar que é um pedido de demissão e também especificar se irá cumprir o aviso prévio ou não. Se o empregado pede demissão hoje, por exemplo, a contagem desse aviso, seja indenizado ou seja trabalhado, começa amanhã, porque em tese hoje ainda seria um dia trabalhado. Mesmo que o empregado não vá trabalhar, está ainda fazendo parte ali daquele contrato de trabalho em andamento. Então, nesse caso, o dia de hoje nós consideramos como um dia trabalhado ou você desconta como falta, e se o empregado formaliza hoje, com a data de hoje, esse pedido de demissão começa a contar no dia seguinte os dias do aviso trabalhado ou indenizado. Segundo item, que eu até citei aqui já, que é muito importante você analisar, é o aviso prévio. Como eu disse, deverá estar especificado nessa formalização desse pedido de demissão. Por quê? Se for um aviso indenizado, iremos descontar os 30 dias da rescisão contratual do empregado. Então, como teremos um desconto, é muito importante que esteja especificado certinho lá no pedido de demissão que o empregado não pretende cumprir aviso. Terceiro ponto importante que eu vejo muita dúvida é sobre o motivo do pedido de demissão ser um novo emprego. Na legislação trabalhista, se você for na Constituição Federal, no artigo 7º, traz que o aviso prévio é de no mínimo 30 dias. E aqui temos um direito do empregador e do empregado, porque se o empregado não quer mais trabalhar naquela empresa, ele precisa avisar o empregador com no mínimo 30 dias de antecedência. E a mesma coisa ao contrário. Se o empregador não quer mais continuar com aquele vínculo de emprego, ele deve avisar o empregado com no mínimo 30 dias de antecedência. Quando não há esse aviso com 30 dias de antecedência, iremos indenizar a outra parte. Se for o empregador que estará avisando o empregado, sem que ele cumpra esses 30 dias, este empregador irá pagar os 30 dias na rescisão contratual. Mas se o empregado não quiser cumprir o aviso e ele mesmo pediu a demissão, nós iremos descontar esses 30 dias na sua rescisão contratual, porque ele irá indenizar o empregador. Nós temos aqui que quando falamos de pedido de demissão, o empregado ele deve cumprir os 30 dias de aviso, independente do motivo, se é um novo emprego, se não é novo emprego. Então não temos a dispensa do cumprimento do aviso nos casos de pedido de demissão quando o empregado arruma um novo emprego. É muito simples. Ele quis sair da empresa, ele foi para um outro empregador, mas ele vai, se for um pedido de demissão, ter que cumprir os 30 dias de aviso. Ah, não, mas não tem como cumprir os 30 dias de aviso, mas ele especificou que seria um aviso trabalhado. Aí você desconta como falta. Ah, mas o empregador pode dispensar o empregado, ele por vontade própria dele? Pode, mas a lei não traz que o empregador é obrigado a dispensar o empregado em cumprimento de aviso trabalhado, sendo que o motivo é pedido de demissão e o empregado levou uma cartinha de novo emprego. Isso não existe, mas se fosse ao contrário, se a rescisão contratual partisse do empregador, aí sim teríamos a possibilidade de estar dispensando o empregado do cumprimento do aviso, porque a rescisão contratual partiu do empregador mediante a formalização de um novo emprego. Mas se é pedido de demissão, não temos como empregador que abonar esses dias do aviso trabalhado por motivo de novo emprego que o empregado venha a comprovar.
ok? E vou te convidar a conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. Eu serei sua instrutora. É um curso muito interessante porque ele vai do básico ao avançado. São mais de 240 aulas com muitos temas, como folha de pagamento, rescisões, férias, 13º, pontos importantes do departamento pessoal e social, vários cálculos, vários exemplos e também vários módulos complementares para você atuar com segurança no departamento pessoal, como dicas de carreira, Excel, Word, PowerPoint e muito mais. Então, só clicar aqui no link desta aula. Continuando aqui, férias vencidas. Um ponto que você deve analisar quando falamos de pedido de demissão é se o empregado possui férias vencidas que não foram gozadas durante o curso do contrato de trabalho. Por exemplo, eu pedi demissão hoje. Eu tinha férias vencidas que eu não vou conseguir tirar porque eu pedi demissão hoje. Então, nesse caso, essas férias serão pagas na rescisão contratual, junto com as férias proporcionais que, porventura, o empregado venha a ter naquele momento no pedido de demissão. Outro ponto importante que você precisará se atentar quando falamos aqui de pedido de demissão, considerando o mês que foi o pedido de demissão, quantos dias trabalhados foram, você vai contar como dias corridos, certo? E também identificar através da apuração do ponto deste empregado, se você tem um registro de ponto ou da forma que você conseguir apurar se houve atrasos, se há horas extras, se tem adicional noturno, se o empregado tem horas positivas no banco de horas que ele não vai conseguir tirar, então é necessário pagá-las aqui na rescisão contratual. Tudo isso deve ser analisado quando falamos aqui de pedido de demissão. Falando tudo isso sobre todas essas análises necessárias que nós falamos aqui, sobre a formalização do pedido de demissão, que deve ser de próprio punho, e também do aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado. Ainda que o motivo de novo emprego, no caso de pedido de demissão, não abona o empregado de cumprimento do aviso prévio. Também falamos aqui de férias vencidas, para você analisar se o empregado tem férias vencidas, que você irá pagá-las na rescisão contratual junto com as proporcionais que venha a ter. E também falamos de dias trabalhados no mês, que você vai analisar quantos dias foram, se houve faltas, atrasos, desconto de DSR ou pagamento de hora extra que você precisa efetuar, adicional noturno. E agora chegamos no momento que você irá descobrir quais os cálculos você precisa fazer para um pedido de demissão, começando aqui, então, pelo saldo de salário. Quando eu disse que você precisa identificar quantos dias trabalhados foram e identificar também se teve falta, atraso, tudo isso é para que você possa identificar também qual que é o valor ali que o empregado tem direito naquele mês, considerando o salário. E considerando esse saldo de salário, são os dias efetivamente trabalhados. E também você vai descontar se houve algum atraso naqueles dias. 13º proporcional. O 13º, nós sempre iremos olhar para o ano corrente, porque o 13º, ele vai de janeiro a dezembro. Se você tem uma rescisão contratual, por exemplo, neste caso de pedido de demissão em março, você vai verificar o 13º se o empregado tem direito de janeiro, fevereiro e março. Apenas deste ano que você está calculando o pedido de demissão, porque do ano anterior, teoricamente, já foi pago. E também férias proporcionais mais 1/3. Você vai identificar com relação àquele período aquisitivo do empregado, se há período aquisitivo incompleto, quantos avos são, e fazer o cálculo das férias proporcionais mais o seu 1/3. E também você vai identificar se há férias vencidas, que são aquelas férias que há o período aquisitivo completo, mas o empregado não gozou elas até o momento ali de ter o término do contrato de trabalho. Não são todos os pedidos de demissão que teremos férias vencidas, então tem que analisar cada caso. E o que o empregado não tem direito ao fazer esse pedido de demissão? Ele não tem direito a sacar os valores do FGTS, não tem direito a sacar a multa de 40% sobre esses valores e não tem direito também ao seguro-desemprego. E quais os descontos possíveis que você tem que analisar caso a caso, mas que podem ser efetuados
na rescisão contratual, no caso aqui pedido de demissão, mas se estende a todos os outros. Você pode descontar o aviso, se for indenizado, faltas que o empregado tiver, atrasos, descontos de DSR em virtude dessa falta ou atraso, vale transporte se o empregado optou pelo vale transporte e tem um valor a ser descontado naquele mês da rescisão, valores de INSS sobre saldo de salário e sobre 13º, incluindo aqui saldo de salário, horas extras, adicional noturno, claro, né? Todas as verbas você vai compor para encontrar essa base de INSS para fazer o desconto, imposto de renda, se for o caso, pensão alimentícia também, que vai depender de cada colaborador, entre outros descontos possíveis em uma rescisão contratual. E tudo isso você precisa estar analisando caso a caso. Como eu disse anteriormente, o curso Especialista em Departamento Pessoal irá te mostrar tintim por tintim todas as bases para você compor ali, por exemplo, o cálculo de INSS, todas as análises para fazer os descontos de uma rescisão contratual, todos os direitos, todos os cálculos, com vários exemplos, inclusive com pedido de demissão. O link está aqui na descrição desse vídeo. São mais de 240 aulas, é muito conteúdo. Ele está disponível na Udemy. Hoje temos mais de 10 mil alunos matriculados, ou muitos já até concluíram o curso, então eu te convido a ser meu aluno, só clicar aqui no link na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, te convido também para se inscrever e acompanhar aqui os novos vídeos. Até a próxima e tchau, tchau!